Muitas pessoas que moram em apartamentos antigos têm um sonho de transformar um hall mais antiguinho como esse em um hall bem moderno como esse. A Raquel e o Armando tinham um sonho de reformar esse hall, que era bem antiguinho, original da construção do prédio. Mas um antigo morador, ele não queria mexer com essa obra. E eles esperaram durante muitos anos até que o apartamento ao lado fosse vendido e chegassem novos moradores dispostos a terem um hall reformado. E foi o que aconteceu. O João e a Patrícia chegaram animados para a reforma do apartamento deles. Eles também jogaram esse apartamento no chão e fizeram de novo. E obviamente queriam um hall que tivesse a mesma cara do apartamento novo. Foi isso. Qual foi o objetivo desse projeto? Qual era a ideia do projeto? Criar um hall que fosse moderno, que tivesse uma aparência mais contemporânea, mas um hall neutro, que não tivesse uma personalidade muito bem definida, porque afinal de contas são dois moradores e existem algumas diferenças de estilo, de gosto. Então nós fizemos uma base muito neutra, muito clássica, muito básica, e no final das contas, com tudo prontinho, eles em conjunto escolheram alguns elementos decorativos que os representassem igualmente, como essa obra de arte que está aqui atrás de mim e os tapetes de entrada que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu estou chegando agora em um outro andar do prédio para mostrar para vocês como era a situação original do hall. A diferença aqui é que o piso, a pedra do piso é diferente do nosso andar, mas nós tínhamos duas portas almofadadas, duas portas mais antiguinhas. A porta do elevador era dessa cor, uma madeira um pouco mais escura, com este puxador, um puxador em formato de triângulo, um puxador prateado, de aço inox, polido. E no mais, paredes pintadas. Nós não tínhamos forro de gesso, era só um ponto central de iluminação. A ideia era unificar, é um hall muito pequenininho, isso aqui tem pouco mais de 1 metro de largura, então é um hall muito estreitinho. Aqui, à minha direita, está a porta do elevador e em frente à porta do elevador, as duas portas de entrada. Então o que acontecia? A gente queria que esse hall ele fosse mais claro, um hall aconchegante, mas que fosse leve. Como o espaço é muito pequenininho, a gente não queria pesar isso mais. Transformamos aquela grande parede com duas portas de madeira escuras em um grande painel. Então as portas passaram a ser pivotantes. O que é isso, porta pivotante? É a porta que não tem aquelas dobradiças na lateral. E por isso ela consegue ficar alinhadinha com o painel, ó, no mesmo nível do painel. Na hora que essa porta abre, ela tem um pivô aqui em cima e embaixo que gira. Parte dessa porta vem para frente do painel e o restante entra para o apartamento. Então, quando ela está fechadinha, ela fica camuflada. Isso foi feito nos dois apartamentos. Nós criamos um desenho para essas portas, então esse friso que a gente vê numa lateral e na outra da porta, né, que é normal, que tem que ter, a gente subiu com isso até o teto, criando uma bandeira fixa aqui em cima. Não tinha como a gente crescer, levar essa porta até lá, porque para dentro do apartamento ela já era mais baixa por causa do forro de gesso. Então a gente manteve essa altura original da porta, criamos essa bandeira fixa e tiramos partido disso para colocar a numeração de cada apartamento, que também foi um charminho, um ponto de modernidade que a gente trouxe para cá. Os números são feitos no acrílico preto, colados diretamente sobre o MDF. Não colocamos puxadores, trabalhamos só a cava. A gente chama de cava esse tipo de puxador, que ele é para dentro da porta, como se ele tivesse sido realmente escavado. Então aqui a gente coloca a mão, ó, para abrir e para fechar a porta. Esse é um detalhe de cava, eu uso demais sempre que eu quero uma limpeza da marcenaria. Só a chave é necessária, né? Trocamos também a campainha dos dois apartamentos por uma campainha mais moderna. Escolhemos um acabamento metalizado muito próximo ao acabamento que a gente escolheu para a própria marcenaria do painel, com um interruptor mais escurinho puxando para o pretinho dos números. Aqui atrás de mim, nas paredes restantes que não receberam painel, nós aplicamos uma textura de efeito concreto, a mesma que eu venho utilizando
há algum tempo por aqui, já falei sobre ela nos vídeos da Casa do B, já falei sobre ela num vídeo específico sobre a textura efeito concreto que eu utilizei no meu novo escritório. Então esse aqui é o tom platina, um tom mais clarinho. A porta do elevador também foi mexida. Nós tínhamos uma porta original de madeira, com uma madeira mais escura, que tinha mais ou menos o mesmo tom da porta de entrada do apartamento. Nós pintamos essa porta de preto para fazer uma referência ao pretinho que a gente já tinha colocado lá nos números, como eu mostrei, e trocamos o puxador dessa porta. Sim, é possível trocar o puxador de porta de elevador. Na verdade, elevadores antigos que tem essa porta que abre independente, eles sempre têm puxadores. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? É só a porta do elevador que abre, a gente não tem essa segunda porta, mas trocamos por um puxador bem bacana também, ó, quase 1 metro de puxador, bem fininho. Mandei fazer esse puxador. Eu contei isso também num vídeo sobre a divisória do meu escritório, que a gente pode pegar um puxador original e mandar pintá-lo de preto. Foi o que a gente fez aqui. Na verdade, nesse caso, o serralheiro ele fez o puxador no prata e pintou esse puxador de preto, para ficar mais modernão. Olha que bacana que ficou. E aqui dentro do elevador também tem um detalhe. Como a gente pintou a porta de preto e é um preto fosco, essa porta ela também fica marcada com os dedos, né, com a gordura do dedo. Eles me pediram que colocasse uma placa de aço inox escovado para a sujeira ficar mais na placa, né, a sujeira, o sujo do dedo, e a porta ficar um pouco mais protegida. Claro que essa porta, ela nesse início, que ainda tinha um finalzinho de obra, ela fica mais sujinha, mas depois eles conseguem deixá-la mais limpinha e o sujo fica concentrado aqui, que é a parte que geralmente a gente apoia mesmo para abrir a porta. Então foi só um cuidado extra. E um ponto que é sempre muito importante em qualquer projeto, mas principalmente em projetos assim pequenos, em que a gente não tem muita coisa para trabalhar, é a iluminação. E foi um ponto importante, um ponto de bastante cuidado nosso por aqui também. Nós fizemos um forrinho de gesso, rebaixamos 15 centímetros o teto original, criamos essa sanca que dá a volta nessa paredinha do elevador. Então nós soltamos isso para ter uma luz indireta, uma luz mais gostosa, para tirar um pouco dessa rigidez, né, essa coisa muito certinha, muito quadradinha. Então soltou, isso cria um elemento diferente. E chamamos atenção para cada porta de entrada com um pontinho específico. Então colocamos uma pecinha, mesmo tendo forro de gesso, nós colocamos uma pecinha externa, preta, para casar também com a numeração, para a gente ter esses pontinhos de referência pretos e tornar com isso esse hall um pouco mais moderninho. Então um ponto de luz em cima de cada porta. E posteriormente, quando eles decidiram colocar a obra de arte aqui no fundo, nós puxamos mais um ponto de luz para iluminar o quadro. Agora eu vou dar a volta para vocês entenderem o que acontece do lado de lá, na parte de serviço. Então aqui o elevador está aqui, nessa parede, ela faz a volta, ó, aqui a gente consegue ver melhor a quina, que eu falei, o L, que nós fizemos com a sanca com a iluminação. E para cá a intervenção foi a seguinte: primeiro o espelho, né? A gente não tinha parede para usar o espelho na frente, ia ser muito. A ideia era que a frente fosse todo o painel. Então nós escolhemos essa outra parede, que era a segunda maior parede do hall, para trabalhar o espelho, que também dá amplitude, dá profundidade, dá uma sensação de que o hall é um pouco maior. E aqui no fundo, para isolar a parte de serviço, nós fechamos com uma porta de vidro jateado. Por que o vidro jateado? Para que a gente também não perdesse um pouco dessa iluminação natural que vem de lá. A minha ideia original era fazer uma porta até o forro de gesso, mas os clientes preferiram uma porta mais baixa, tradicional. Então com isso nós criamos uma parte fixa de gesso, com reforço aqui por dentro do gesso para receber o pivô dessa porta. O piso ele já era do mármore bege Bahia, o piso original que foi mantido. Então criamos também um acabamento lateral, um marco lateral em pedra, para fazer essa diferenciação também do que é espelho para o que é pintura. E aqui o hall original, um hall de serviço que dá acesso à escada. Esse acabamento do MDF que nós usamos aqui chama Metallic Sweat. É um tom café com leite, mas que tem um ligeiro metalizado, muito suave. A gente vê quando a gente chega bem de pertinho, principalmente quando tem incidência da luz.
Eu vou entrar no apartamento do Armando e da Raquel agora para mostrar o que nós fizemos lá, qual foi a diferença do interior da porta do João e da Patrícia, que é no Metallic Suede também, para a porta do Armando e da Raquel. A ideia original era mexer na porta porque a gente mexeu no hall. Na porta do lado, na porta do João e da Patrícia, nós temos a porta, um alisar de cada lado e essa bandeira fixa aqui em cima. Mas aqui, nesse apartamento, o que iria acontecer? Já existia um painel da TV no acabamento chamois, que tem um tom muito próximo, muito parecido com o que nós usamos do lado de fora, mas tem uma textura diferente. Esse painel que acabava aqui, ele ia ter uma distância muito pequena para a porta, já que a gente teria aqui um alisar. Nós teríamos em torno de 50 centímetros de distância de parede. Isso não ia ficar tão bonito, não ia ficar tão bacana. Então nós optamos por integrar isso tudo, chegar com esse painel da TV até o final da parede e ele ser o acabamento da porta. Então nós criamos essa parte aqui, a gente consegue ver que tem uma emenda. Nós criamos essa parte no mesmo material, chegamos com os mesmos frisos até o lado de cá, ó. Então esse painel continuou arrematando a porta. Ao abrir, vou chegar bem de pertinho agora com o telefone para vocês verem a diferença da textura. Então, do lado de cá, ainda é o Metallic Suede, que veio daqui e virou. Olha como ele tem um brilhinho, um certo brilhinho. Na hora que vira, dentro da porta já é o chamois. Olha, aqui a gente consegue ver, tá vendo que ele tem uma texturinha, uma traminha diferente, parece que ele é meio riscadinho. Aproveitamos e trocamos também os interruptores internos para seguir o padrão lá de fora, pelo menos aqui nessa entradinha. Vou aproveitar e dar uma outra dica aqui, que é o seguinte. Em portas de entrada é muito bacana a gente utilizar esse roletinho aqui, que é a trava da porta, porque quando a gente tem chave e a gente não tem maçaneta, a gente precisa trancar a porta, geralmente, para ela ficar fechada. Se a gente não trancar, essa porta fica boba, batendo. Então, como a gente não tem a maçaneta, né, com aquela lingueta aqui, eu coloco geralmente essa roldana. Então, ela entra e ela trava a porta, mas sem a porta estar trancada na chave. Aqui nós já estamos dentro do apartamento do João e da Patrícia. Então, fizemos a porta no Metallic Suede. Os alisares, eles não têm os frisos nas laterais, porque não tem painel aqui. Então aqui, ó, vem a mesma porta, porém no mesmo material lá de fora, com a parte fixa aqui em cima do mesmo jeito, mas toda no Metallic Suede. Uma dica importante aqui é em relação à soleira. O que acontece quando a gente tem a porta pivotante? A porta pivotante, ela está alinhada por fora. Então aqui ela está fechada e ela está alinhada com o painel por fora. Quando a gente abre essa porta, existe a espessura da parede, ó, que tá aqui, para dentro dela. Então, pelo lado de dentro, se a soleira avançasse na espessura da parede, que é o que geralmente a gente faz, a gente ia enxergar essa soleira pelo lado de dentro quando a porta está fechada, que foi o que aconteceu aqui inicialmente. E que incomodou os clientes, porque a gente tinha uma parte de soleira que faz parte do piso lá de fora, sendo vista aqui de dentro. Então, com isso, o que nós fizemos? Nós eliminamos essa soleira e colocamos um porcelanato. Por sorte, o cliente tinha um pouquinho desse porcelanato guardado e nós fizemos a soleira do próprio porcelanato, inclusive acompanhando a junta que já existia, ó, a emenda de um para o outro, né? Ficou como se fosse a continuidade do piso. Se você gostou da transformação desse hall, que era antiguinho e ficou clean, moderno e elegante, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.